Fala nação, Fla-News CR10 traz para vocês. Mauro César, manda recado na lata para a imprensa paulista. Antes, inscreva-se no canal, fique bem informado de tudo o que acontece no Flamengo, deixe seu like. Não sei se não anunciou ainda, mas ao que tudo indica, vai para o Flamengo. E isso virou uma loucura. Até eu fiquei pensando em você, puto, o Mauro deve estar dormindo. A gente estava pensando em você quando começou a borbulhar. Mauro, 3 da manhã, deve estar dormindo. 4 da manhã. Não, eu já estava dormindo quando aconteceu. Na verdade, eu falei por mensagem com o Dorival Júnior por volta das 7 da noite daí. Aqui era 1 da manhã, umas 12 e pouco eu fui dormir. E ele me disse que não tinha sido comunicado do Flamengo sobre nada, ou seja, eu perguntei, e essa história do Vitor Pereira? Ele falou, estou sabendo pelo noticiário, o que eu considero um absurdo. Se o Flamengo não quer mais o Dorival Júnior, não queria mais, tinha que dizer para ele. Ele não poderia ficar sabendo pela imprensa. Acho que não é correto. Acho que o clube tem todo querer trocar de técnico, achar que... Ele até deu seus motivos, né? Eu critiquei muito, inclusive, o desempenho do time nas últimas rodadas e até a maneira como ele encarou isso, minimizando atuações vergonhosas, incompatíveis com o time campeão da Libertadores. Mas isso tem que ser feito de forma profissional e transparente, conversando com a pessoa, explicando, ouvindo o que ela tem a dizer, né? Ele teria que ter a oportunidade, imagino eu, de argumentar, de falar e tal. Agora, eu não sei também o que houve, não tenho essa informação, estou até tentando descobrir como foi a negociação. Se o Dorival pediu alguma coisa que desagradou os dirigentes, mas de uma forma ou de outra, olha, Dorival, nós não estamos satisfeitos com isso, isso, isso. Isso não vai continuar, quero te agradecer e tal, e nossas negociações estão encerradas. Acabou. Comunicar para o cara, olho no olho ali, falando, o presidente, o Marcos Braz, ou todo mundo, sei lá, e explicar por quê. Agora, ele saber pela imprensa, não acho muito, muito inadequado, indelicado, mas não surpreende. O Rogério ele foi demitido de madrugada, né? Então, assim... 3 horas da manhã, né? Uma coisa 3 horas da manhã. O Paulo Souza foi lá para a Bragança Paulista e já estava virtualmente demitido, uma situação constrangedora. Então, isso aí não é a primeira vez que acontece. Mas, agora, contratar o Vitor, eu acho que é normal. O cara está sem emprego, ele está na rua aí, de férias, está na Bahia, sei lá onde que ele está. Está na Bahia, né? Então, isso não vejo nenhum problema. O Flamengo contratar o Vitor Pereira. Sim. O problema do Vitor Pereira é com o Corinthians ali, o que ele falou para o Corinthians e o Flamengo tem nada com isso. O problema é ele tá desempregado, ele está sem clube. O Flamengo vai lá e contrata o cara. Agora, a questão dele com o Corinthians, o presidente falou que está perdendo um irmão, perdendo no sentido de estar se afastando, aí é coisa deles lá. Né? Eles que são irmãos que se entendam, né? Na verdade, isso é o que surpreende. Eu estou com o Mauro, cara, o Flamengo ir lá e contratar o Vitor Pereira, podia contratar até se o cara tivesse empregado. Fala, vou te oferecer 5 bilhões aqui, vem para cá e acabou. Que é como é o futebol. Agora, esse papo do Vitor Pereira, não, porque minha sogra, porque eu não sei o quê, eu vou para Portugal, agora o cara tá na Bahia, e aí o cara vai pro Flamengo. Tirone, isso aí para mim sempre foi versão oficial. Inclusive o site Meu Timão publicou já faz algum tempo. Que não era só isso, exatamente. Embora. Na verdade, era a impossibilidade de ter o elenco que ele gostaria, com os jogadores das características que ele gostaria para ele fazer o futebol que ele gostaria. Agora, aí tem duas possibilidades aí. Só tentando fazer uma reflexão. Eu também acho que o ideal seria que ele chegasse, se ele de fato não ficou no Corinthians porque o elenco não agradava, o ideal é que ele falasse. Mas não sei até que ponto, se ele falasse isso, não soaria agressivo. Como soa agressivo ele falar que queria treinar o Liverpool. Exato. Né? Exato. Então, até pela relação, parece que boa, que ele tinha com o presidente do Ilho, né? Eu acho que talvez por isso eles tenham falado, não, questão pessoal e tal. Talvez não imaginasse que fosse aparecer um outro clube brasileiro, né? E aí tá a saia justa. Aliás, tem várias saias justas aí. O empresário que o procurou não era o empresário dele. O Flamengo foi atrás do Jorge Jesus primeiro, de novo. Consultaram o Jorge Jesus. O Jorge Jesus falou, não posso, agora estou aqui no Perdebaixo, líder do Campeonato Turco. Ener Valencia não joga no meu time, pô. Pois 20 jogos ficou sem perder, perdeu recentemente aí, pouco antes da Copa na Liga Europa. Está na Liga Europa, que é uma competição que ele pode avançar a fases decisivas, não é a Champions League, mas é uma competição que ele pode chegar lá, brigando lá na frente. Eu conversei com um colega da imprensa da Turquia há umas 2 ou 3 semanas e falei, cara, tá tudo bem aqui com ele. Perguntei, como é que tá o português aí e tal? Não, tá tudo ótimo aqui e tal, tranquilo, o pessoal tá satisfeito, tá muito bem. Ou seja, ele tá em paz. Aí ele falou, não, agora no meio do ano não sei o que vai acontecer. Essa teria sido a resposta que o Jesus deu. Cortou e tal. Aí daí foi sugerido o nome do Vitor Pereira. O Vitor Pereira está disponível no mercado. E aí fizeram uma conexão com ele, mas o empresário do Vitor Pereira era um outro.
mas de alguma forma parece que eles estão se entendendo. Informação que eu obtive hoje, que é uma questão de detalhes. Tem colegas que já estão cravando a contratação, mas o papel não está assinado. É sempre bom nessas horas, cada um trabalha do seu jeito. Nessas horas, acho bom ter um pouco de cautela, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Enquanto não assina, não está tudo preto no branco. Por quê? De repente, alguém até rói a corda no meio do caminho. Sim. Como estará reagindo o Vitor Pereira agora, diante de muitas críticas que ele está recebendo? Não sei. Não sei. Então, de repente... É a história do Gerson, né? Não, contratou, então fechou. Até agora... Exatamente. O Oscar, lembra do Oscar? Né? Eu fiquei tomando porrada aí de uns trouxas aí. Que sei o que. Então, o Oscar não veio. O Gerson, tudo bem, já coisa eu falei. Eu acho até que esse negócio do Flamengo não negociar mais é estratégia. Não é a primeira vez. O Bruno Henrique foi assim. O presidente do Santos, na época, pediu um valor, o Flamengo não quis, aí o Marcos Braz falou: o Flamengo está fora. Passou um tempo, o Santos procurou o Flamengo, fizeram um acordo, o Bruno Henrique foi contratado. Então, como falta muito tempo para começar a temporada, né, só em 15 de janeiro, eu imagino que o Flamengo tirou o time de campo para ver qual é do Olympique. Se o Olympique vai insistir no valor que está pedindo, você vai tentar se aproximar daquilo que o Flamengo oferece. Isso é estratégia, isso é jogo. Né? O mercado funciona muitas vezes assim. Mas assim, eu acho que o Flamengo contratou o Vitor Pereira, é normal, é um direito dele, mas deveria ter sido mais transparente com o Dorival. Acho que o Dorival não merecia esse tratamento. Achei super inadequado, embora isso não me surpreenda. Agora, o problema do Vitor Pereira com o Corinthians é esse. Ele saiu de lá falando uma coisa, agora tem a história de que o Flamengo vai trazer a sogra para cá. Me desculpe, eu acho que o Vitor Pereira ganha um salário bom bastante para trazer a sogra, a mulher, os filhos, o cachorro para pagar. Não precisa o Flamengo pagar, ele ganha bastante para trazer todo mundo para cá. Sim. Na verdade, isso foi o que me parece, só uma percepção, é que colocaram na versão oficial o problema familiar à frente, porque é muito provável que tenha tido uma conversa dele com os dirigentes do Corinthians, tipo, olha, eu gostaria de trabalhar com um elenco assim, assim. Nós não temos condições de dar esses jogadores. Não, porque aqui eu não consigo, eu fiz um trabalho, ele falou já isso, fora das minhas características, abaixo do que eu gostaria. Então não tem sentido eu continuar. Pô, mas como é que vai dizer isso? Tudo aí pegaram, falaram que era uma coisa de família, e acabou, ele volta para a Europa, ponto final, e fica todo mundo amigo, né? De repente entra um outro clube brasileiro da parada. E aí, e é uma saia justa. Houve, inclusive, informação que eu recebi hoje cedo, até uma intenção assim, pô, o ideal seria não ser agora, né? Tipo, deixar um tempo, mas não dá para ser depois, porque o Flamengo precisa de um técnico para janeiro, quando começar a temporada. Esse cara tem que começar daqui a algumas semanas. Tem a apresentação antes do Natal, né? Do Natal, isso. Ele vai ter que se apresentar, não é nem em janeiro, em dezembro, né? Para poder já ter contato com os atletas. Não é nem em janeiro, é verdade. Dezembro ainda, essa temporada está diferente das outras. E aí surgiu essa situação. Então, eu acho que... assim, não estou defendendo, gente, para deixar bem claro. Estou tentando só entender. Eu acho que eles colocaram uma versão assim, bonitinha para todo mundo, para tentar sair todo mundo bem na fita. Só que surgiu o Flamengo. E ele talvez não. Aparentemente não tem nenhuma outra proposta, né? O mercado na Europa não está aberto ainda. E aí os olhinhos brilham, né? Porque ele pensa, pô, o Flamengo tem um elenco melhor. O Flamengo tem condição de me dar... Tem o jogo com o Real Madrid daqui a pouco. Tem alguns jogadores, exato, tem alguns jogadores aí que o Flamengo pode me oferecer também, contratar. E ele conhece o time muito bem, ele jogou 6 vezes contra o Flamengo. Ele estudou o Flamengo de fio a pavio, gente. E ele conhece, hoje ele já conhece todos os estádios, as torcidas, os gramados, os adversários, a imprensa. O Flamengo conhece o Palmeiras, conhece o Atlético, conhece o Grêmio, o Inter. Conhece todos os times aí da primeira divisão que ele enfrentou. Conhece, que eu digo, de ter enfrentado, de ter analisado os adversários. Ele é um técnico já adaptado ao futebol brasileiro, o que para o Flamengo é bom, né? Se você pensar em trazer um estrangeiro que já conhece o métier. Sem dúvida. Esse é o ponto importante. Agora, o trabalho dele no Corinthians, para mim, foi um trabalho comum. Eu acho que não foi um trabalho que merecesse grandes elogios. Mas ele é um técnico qualificado. Acho que a tentativa do Flamengo faz sentido. Repito, muito indelicado, muito mal conduzida a questão com relação ao Dorival. Acho que ele merecia um outro tratamento, que seria a transparência. Agora, o Flamengo não é obrigado a ficar com o Dorival também, porque o Dorival, de fato, ele deixou dúvidas sobre a sua capacidade de elevar o patamar do time. Esse é o ponto. O final da temporada do Flamengo foi muito preocupante. Foi muito preocupante. Mas acho que eles deveriam conversar, ouvi-lo, e se tomaram a decisão de não continuar com ele, eles tinham que dizer para ele e comunicar à torcida: olha, nós encerramos negociação e tal, não teve acordo, não queremos ficar, sei lá. Aí eles definem o que eles vão dizer, né? Definiriam o que vão dizer, o que diriam. E achei muito, muito, muito infeliz. Mas, como eu te falei, não é surpreendente. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal,
Deixe seu like, ative o sininho e venha fazer parte do nosso canal.